Ciências humanas, ciências sociais e o objeto científico social. Este é o assunto deste vídeo. Para iniciarmos a nossa conversa, admitimos desde já que as regras científicas aplicadas para os objetos exatos e naturais são as mesmas regras científicas aplicadas para os objetos sociais e humanos. Ou seja, a lógica de conhecimento aplicada para observarmos na realidade os objetos exatos e naturais e os objetos sociais e humanos, ela é a mesma. Você que está assistindo esse vídeo e que pode ser um pesquisador crítico, reflexivo, interpretativo, pode ter ficado um pouquinho assustado com esta afirmação. Mas não se assuste, porque eu sei que para determinados posicionamentos epistemológicos, nós evitamos utilizar expressões mais firmes e mais duras em termos científicos, principalmente estas que eu acabei de dizer: regra científica e lógica do conhecimento. Mas o que eu estou querendo dizer aqui no contexto deste vídeo quando eu afirmo que, para qualquer objeto científico, vale a mesma regra científica e a mesma lógica do conhecimento? Eu estou querendo dizer nada mais que qualquer objeto que esteja à disposição na realidade para ser investigado, independentemente de qual seja o posicionamento ontoepistemológico aplicado sobre ele, para que ele seja reconhecido como um objeto científico, é necessário que, no estudo deste objeto, seja aplicado um método para que ele, então, seja convertido em algo científico. Então, quando eu digo aqui que um objeto exato, natural, humano ou social, ele obedece à mesma regra científica ou à mesma lógica do conhecimento, eu estou afirmando de maneira simples que, para qualquer objeto, para que ele seja reconhecido como um objeto científico, é fundamental, indispensável, ou melhor, obrigatório, que para o estudo deste objeto seja aplicado um método específico. Sobre qual método nós devemos utilizar para pesquisar ou investigar estes fenômenos na realidade, aí a afirmação ela já não é tão simples, não é tão consensual. Isto porque existem divergências entre os domínios científicos a respeito do quanto os objetos sociais e os objetos humanos possuem particularidades suficientes a ponto de demandarem para si construções metodológicas mais identitárias, específicas ou características das ciências humanas e das ciências sociais. Dentro do domínio científico oriundo das ciências exatas e das ciências humanas, existe uma argumentação de que a realidade ela é uma realidade que pode ser pesquisada de maneira padronizada, generalizada, e que o resultado dessa investigação trará para o conhecimento científico verdades absolutas que devem e podem ser reafirmadas pela replicação metodológica infinita desses estudos. No domínio das ciências humanas e sociais, a realidade, por sua vez, ela não é uma realidade isolada, distante ou possível de ser suspensa ou de colocada em situação ideal de investigação. Por este motivo, esta realidade é composta de objetos característicos, os quais demandam um perfil metodológico diferente para serem investigados. Entre os objetos específicos que mais interessam às ciências humanas e sociais, estamos nós, os seres humanos. Mas aqui, os seres humanos, no domínio das ciências humanas e sociais, são estudados não em sua perspectiva biológica, física, química, experimental, mas sim em uma perspectiva comportamental, que envolve a questão dos seus valores, a questão da sua abordagem de contemplação em relação à realidade que está ao seu redor
e também em como nós, seres humanos, reagimos a questões voltadas para debates de poder, política, e outras questões um tanto quanto polêmicas. Para as ciências exatas e as ciências naturais, tudo isso que eu acabei de explicar não justifica a criação ou desenvolvimento metodológico específico para as ciências humanas e sociais. No entanto, para as ciências humanas e sociais, tudo isso que eu acabei de explicar já justifica uma identidade metodológica que seja particular das ciências humanas e das ciências sociais. Pois bem, quando eu admito que existe uma afirmação e que, por meio desta afirmação, existe uma divergência entre os polos científicos que compõem a ciência como um todo, eu não estou aqui afirmando que há uma ruptura de uma ciência em relação à outra. O que eu estou argumentando, na verdade, é que a partir desta afirmação, uma ciência segue um determinado caminho e outra ciência segue um outro caminho. Neste separar de caminhos ou nesta bifurcação científica, é necessário tomar o cuidado de saber que, a partir daquele ponto de bifurcação da compreensão científica, uma ciência não deixa de existir para outra ciência. Ou seja, uma caminha com a outra de maneira específica ou de maneira seletiva. O que acontece é que, quando as ciências humanas e as ciências sociais, elas tentam seguir o seu próprio caminho metodológico, ainda persistem nelas algumas tentativas positivistas, funcionalistas, objetivistas e empiristas de contemplação da realidade. Por isso, é muito comum nas nossas áreas de ciências sociais e ciências sociais aplicadas, nós contemplarmos dissertações de mestrado, teses de doutorado e muitos papers publicados em revistas científicas nacionais e internacionais com pesquisas desenvolvidas com técnicas duramente quantitativas. Algum problema nisso? Nenhum problema. Na verdade, existe uma crítica aqui que eu gostaria de fazer, porque quando nós lemos uma pesquisa quantitativa nas ciências sociais ou ciências sociais aplicadas, nós reconhecemos ali a sua importância. No entanto, não são raras as vezes que, ao lermos uma pesquisa quantitativa neste domínio das ciências humanas e sociais, nós percebermos que o pesquisador ele não conseguiu desenvolver uma análise que ultrapassasse os limites circunscritos pelos números e pelas estatísticas. Na verdade, ele não conseguiu, portanto, desenvolver uma análise que se utilizasse dos números e das estatísticas para desenvolver uma reflexão mais pertinente às ciências humanas e às ciências sociais. Quando isto acontece, nós observamos nessas intenções de pesquisa uma prática que serve mais para descredibilizar as ciências sociais e humanas do que para consolidá-las enquanto domínios científicos que demandam e requerem uma identidade metodológica para si. Esta prática refere-se à utilização de práticas metodológicas nascidas nas ciências exatas e nas ciências naturais para pesquisar objetos científicos humanos e sociais e não conseguir ir além da aplicação da técnica pela própria aplicação da técnica. Quando isto acontece, nós admitimos que esta pesquisa científica, que se pretendia humana e social, não passou de uma pesquisa científica que tentou imitar o domínio científico exato ou natural, buscando substituir a análise social obrigatória das pesquisas desenvolvidas nas ciências humanas e sociais por uma análise puramente exata e que também se pretendeu equivocadamente natural. Esta imitação barra substituição faz com que essas pesquisas, com elevado potencial de contribuição,
transformem-se mais em estudos medíocres, que acabam alcançando um espaço de publicação em revistas nacionais e internacionais, pela cultura produtivista que nós vivemos na contemporaneidade, mas que, em relação ao que elas poderiam oferecer para um avanço ou uma inovação científica, elas deixam muito a desejar. Bom, isto acontece porque a ciência e o conhecimento desenvolvido a partir dela constituem espaços livres para serem acessados e testados de diferentes maneiras. Alguns pesquisadores mais preciosistas, eles tendem a justificar que existe uma diferença enorme ou uma impossibilidade de associação ou aproximação entre objetos científicos naturais e objetos científicos sociais. Para que isso pudesse ser reconhecido, nós deveríamos admitir como existente uma determinada expressão que é muito utilizada por pesquisadores quantitativos e também muito utilizada por ciências mais duras, como as ciências naturais e as ciências exatas. De qual expressão eu estou falando? Eu estou falando da expressão verdade absoluta. Se eu admitir para você, aqui neste vídeo, que os objetos científicos naturais são totalmente diferentes dos objetos científicos sociais, eu estou deixando você acreditar que isto é uma verdade absoluta. No entanto, não é possível que, por meio desta afirmação, eu agregue para você consistência e coerência na defesa deste argumento. Porque por mais que a ciência hoje ela esteja desenvolvida e por mais que a ciência hoje ela tenha alcançado inúmeras instâncias metodológicas e teóricas que anteriormente não teriam sido possíveis por várias questões da nossa realidade, ainda nós não podemos dizer que a ciência se consolidou definitivamente a ponto de nos oferecer um conjunto de conhecimentos pronto e consolidado que nos permita afirmar com certeza absoluta de que os objetos naturais científicos são totalmente diferentes dos objetos sociais científicos. O que nós sabemos é que eles não são plenamente iguais. O que nós sabemos é que eles são diferentes. O que nós não sabemos é qual é o nível ou o grau de aproximação entre esses objetos que nos permite reconhecer neles determinados pontos de aproximação, e também nós não sabemos o quão distante realmente estes objetos são uns dos outros a ponto de nós tentarmos atribuir entre eles classificações que rotulem estes níveis de diferença. Bom, o que eu quero deixar aqui para vocês neste vídeo é o seguinte: as ciências humanas, elas não são totalmente unitárias, consensuais e concordantes. Dentro deste domínio das ciências humanas, o grupo científico mais delineado é o grupo das ciências sociais. Para este grupo das ciências sociais, existem diferentes maneiras de se observar ou de se reconhecer um objeto científico na realidade. O que é comum entre as ciências sociais é que, para que um objeto científico ele seja reconhecido como social, este objeto científico precisa dialogar de alguma maneira, direta ou indiretamente, com a sociedade, com a humanidade. Não necessariamente com a humanidade como um todo, mas com pequenos grupos ou coletividades. Isto faz com que, para as ciências sociais, este objeto social, reconhecidamente científico, uma vez que para o estudo dele serão aplicados métodos específicos, este objeto social ele só possui sentido, significado e também interesse de pesquisa se for estudado no contexto em que ele se manifesta. Logo, se retirado desse contexto, este objeto social torna-se automaticamente incompreensível. Dentro desta lógica, o que nós podemos resumir deste vídeo é: as ciências humanas e as ciências sociais têm objetos científicos para serem estudados a partir da realidade.
Estes objetos científicos, eles são reconhecidos como científicos porque, para estudá-los, são necessários métodos específicos que permitirão essa investigação. Na condução dessa investigação, é necessário respeitar esta regra que é considerada para todas as ciências sociais. Os objetos sociais, eles só possuem sentido e significado se efetivamente investigados e estudados no contexto em que eles estão. Esta foi a discussão que eu pretendi trazer para você por meio deste vídeo, que é bem breve. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu tento responder para você. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, de curtir o vídeo. Por enquanto é isso. Eu te agradeço pela atenção e te espero no próximo vídeo. Até lá!